Fala, moçada do nono ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo beleza. Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, uma videoaula de correção, tá? Dessa vez do Geografia em Mapas, e eu separei essa correção em duas partes, tá bom? Eu vou corrigir primeiro a página 4 e 5 e depois lá a página 18 e 19, não é isso? Do Geografia em Mapas. Ok? Então, uma vai tratar aqui sobre o espaço mundial, multipolar, as várias potências, aquilo que a gente tem discutido um pouco em sala de aula, e depois sobre os blocos econômicos. Vocês sabem que eu gosto muito de utilizar o Geografia em Mapas. É um livro que ele consolida bastante aqueles conteúdos que temos trabalhados em sala de aula, tá? Ele dá uma visão gráfica, uma visão de mundo mais ampla para vocês, porque a gente pega a teoria e põe ela na parte prática aqui, tá bom? É por isso que eu sempre recomendo a utilização deste livro, tá? Ele auxilia demais nos conhecimentos geográficos. Já falo com vocês para não deixarem de me procurar se tiverem dúvidas, tá, quanto à correção. Você pode escrever ou nos comentários aqui ou encaminhar para o e-mail, tá? Não deixem de me procurar, porque lembrem do nosso combinado no início do ano, da nossa expectativa, né, a nossa meta de elevar aí as nossas notas de geografia. Então eu conto com vocês, tá bom? Então vamos lá, a correção é bem facinho esse aqui, a página 4 e 5. Eu fiz uns recortes aqui no Geografia em Mapas, né? Vocês vão ver que está um pouquinho diferente dos seus, mas é só acompanhar com o livro na mão aí. Vamos embora. Então, olha só, na questão 1, escreva em cada globo o nome do continente destacado. Então, você tem que ir lá na página 5, vai ter lá em cima lá os continentes, né? E você, aqueles que estão destacados, você vai colocar o nome deles. Fácil, né? América, Europa, Ásia, África, Oceania e a Antártida. Tá? Bem simples essa questão aí, é apenas uma questão de localização dos continentes. Vamos começando aí, ó, o processo de regionalização, aquele tipo de coisa. Vamos ver a questão 2. Observe o planisfério que mostra a classificação dos países em dois grandes grupos, segundo as características socioeconômicas, os países do norte, ou desenvolvidos, e países do sul, ou subdesenvolvidos. Depois escreva, localizando no mapa, o nome dos países desenvolvidos situados. Então ele trouxe aquele mapa que eu apresentei para vocês na última aula, sobre a regionalização mundial no aspecto socioeconômico, no aspecto econômico, no qual divide o mundo entre norte e sul, o norte sendo os países ricos e o sul os países pobres, tá? Então vamos ver as localizações que ele pede aqui, ó. Percebam que esta linha aqui que divide, ó, os países que são considerados desenvolvidos e os países que não são considerados desenvolvidos, são os países pobres. Então, depois escreva, localizando no mapa, o nome dos países desenvolvidos situados no continente americano. Na América aqui, nós só temos dois países desenvolvidos, que é os Estados Unidos e o Canadá, ok? O resto está abaixo da linha, considerado subdesenvolvido. Vamos ver aqui no hemisfério sul. Qual país aqui, né, que está no hemisfério sul, mas pertence aos países desenvolvidos? A Austrália e também a Nova Zelândia, tá? Apesar de estarem no hemisfério sul, elas pertencem ao grupo dos países do norte, ok? Em um arquipélago no continente asiático. Então, qual país desenvolvido está num arquipélago? Só a gente pegar aqui, ó, o único país que está num arquipélago desenvolvido, o Japão, porque o restante aqui, ó, da parte da Indonésia, esses países aqui, são considerados subdesenvolvidos, então não conta. Então, o único arquipélago que nós temos aqui desenvolvido é o Japão. Bom, então essa questão também é de localização e entender um pouquinho do conceito, né, de países do norte, aquela regionalização entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tá? Desenvolvidos no norte, subdesenvolvidos no sul. Então, vamos lá, para a questão 3 agora. Países emergentes são aqueles cujo crescimento econômico se explica pela integração às trocas comerciais mundiais.
Então, são os países que estão crescendo, que estão integrando a sua economia ao mercado internacional. Isso que ele quer dizer. Escreva localizando no planisfério, nós estamos trabalhando com o mesmo planisfério ainda, tá? O nome dos países emergentes do continente americano. Então, olha aqui. Claro que não tem como nós preenchermos aqui todos os países, né? Aqui da América Central, porque eles, de certa forma, são reconhecidos, são entendidos como países subdesenvolvidos, tá? Então, nós vamos pegar somente esses países aqui principais aqui, que vão ser considerados emergentes: México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e o Brasil. Tá? Percebam que aqui o Uruguai, o Paraguai, eles nem entram porque eles são menos desenvolvidos. Olha a América Central aqui, olha. Eles países são menos desenvolvidos, tá? Então é por isso que eles não são considerados emergentes. Então México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil, tá? Bastava, se caso eu não soubesse como analisar isso, verificar a nossa legenda. Lembra que é um dos princípios básicos da geografia, um dos principais argumentos que nós temos ao analisar um mapa dentro da geografia. Primeiro é verificar o título do que está se tratando e depois a legenda. Ela vai me dar uma boa ideia do que eu tenho que tratar dentro desse mapa aqui. Tá? Então, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil são os emergentes do continente americano. Escreva, localizando no mapa, o nome dos países denominados BRICS. Lembra que BRICS são as potências, são os países emergentes que tiveram um estrondoso crescimento econômico nos últimos anos. Tá? E BRIC aqui é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são considerados BRICS. Ah, professor, não sei localizar. Ó, pela cor aqui, ó, tá na legenda também. Tá? Então, nunca se esqueçam, toda vez que estiver trabalhando com mapas, observar bem a legenda. Vamos ver mais aqui. Vamos para a questão 5 agora. Ah, legal. Essa questão 5 aqui vai trabalhar sobre análise de gráficos referente à economia mundial. Então vamos ver. Observe os gráficos e compare a posição do Brasil no grupo do BRICS. Então tem uns gráficos aqui em relação ao Brasil, né, a questão econômica do Brasil frente aos outros países do BRIC. Olha só. Vamos ver aqui. Parece que o Brasil está em último em tudo. O que a gente pode entender isso aqui? Que entre o BRICS, o Brasil, vamos pegar aqui, é o terceiro mais populoso. Se a gente pegar aqui a China, Rússia, Índia e o Brasil, né, nem colocar a África do Sul aqui, ele é o terceiro mais populoso. Né, porque primeiro o mais populoso é a China, depois a Índia e depois o Brasil. Porque olha a Rússia aqui, a população é menor do que o do Brasil. Então, a primeira coisa que eu posso considerar é que o Brasil é o terceiro mais populoso. Tá? E também é o segundo mais extenso do BRICS. Olha aqui, a China, olha o tamanho da China. Olha o tamanho da Rússia, mas olha o tamanho do Brasil. Tá bom? Então, ele é o segundo em extensão na questão da superfície, né, do seu território, em milhões de quilômetros aí. Ele apresenta o maior produto interno bruto, tá? Entre os países do BRICS, não posso esquecer disso, tá bom? E é o terceiro que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, dentre os países considerados emergentes, o Brasil aí, se nós pegarmos para analisar, ele, dentre os 4, né, os 5, ele é o que apresenta aí a economia mais mediana entre todos eles. Né? Você pode ver que ele ficou terceiro lugar sempre em todos, quase todos os aspectos aqui, em questão de despesas, né? Apesar do seu produto interno bruto ser o maior, ela não é bem distribuída entre a população, tá? Isso causa uma série de problemas, tá bom? Então era só uma análise mesmo dos países aqui que compõem o BRICS e dá uma ênfase, né, uma relevância ao Brasil dentro desse aspecto. Vamos ver a questão 6.
Complete as lacunas. Isso aqui você teria que fazer uma pesquisa, tá, para poder conseguir responder isso aqui, caso não soubesse. O crescimento econômico e o índice de desenvolvimento humano muito elevado distinguem os tigres asiáticos, são 4. Então, nós temos 4 países, um grupo de países na Ásia, que eles tiveram um crescimento econômico e um desenvolvimento humano gigantesco, tá? Sobretudo porque eles herdaram, nós vamos estudar isso esse ano ainda, grande parte do conceito da indústria japonesa, tá? Então eles conseguiram empregar isso com alta tecnologia, tá? Com alto desenvolvimento e tiveram um expressivo crescimento econômico. Por isso que eles são chamados de tigres asiáticos. Tá? O tigre tem aquela ideia de imponência, de velocidade, de importância, tá bom? Então os países são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses são os tigres asiáticos, tá bom? E olha, vamos lá no Oriente Médio agora. Arábia Saudita, Iraque e Irã são países do Oriente Médio que se destacam entre os maiores produtores e exportadores de... Lembrou de Oriente Médio, você vai lembrar de petróleo, tá bom? Não esqueça disso, nós falamos disso também no ano passado, é só lembrar daquelas aulinhas lá, quando trabalhamos sobre o Oriente Médio, ok? Vamos ver a penúltima questão, a 7. Então ele trouxe 2 planisférios aqui, eles estão sem títulos e vamos ver o que ele pediu aqui. Observe os planisférios que estão sem títulos. Em seguida, leia o texto abaixo e faça o que se pede. Então, ele está trazendo um texto aqui, né, que fala sobre a tríade das 3 regiões que dominam a economia mundial. Ele vem falando do grupo do G8, que são os países mais ricos, e o grupo do G20, né, que é o grupo do G8, mais alguns países, mais algumas potências aí que tem grandes economias no mundo, tá bom? Então, vamos ver aqui esses mapas aqui e vamos ver se a gente consegue responder. Com base nas informações do texto, escreva na etiqueta o título de cada planisfério. Então, o primeiro título tem que ser tríade. Qual que é a tríade aqui? Canadá e Estados Unidos, União Europeia, aqui ó, tigres asiáticos, ok? Então, a tríade. O segundo, grupo do G20. Olha quantos países aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá nem para contar todos aqui. Mas esse aqui fazem parte das 20 maiores economias do mundo. Olha que engraçado quem está aqui. Ó. Brasil. Tá bom? Bom, de acordo com os planisférios, quais são os 3 polos que dominam o mundo atual? Eu já até falei, né? De acordo com esses planisférios aqui, nós temos alguns países aqui que estão inseridos tanto no G20 como no G8, né, que o texto falou aqui, como na tríade que domina a economia mundial. Então, eu posso falar os Estados Unidos, a União Europeia e, sobretudo, aqui, ó, a China e o Japão, a Ásia Oriental, né, que pega um pedaço aqui também dos tigres asiáticos. Tá bom? Então, essa é só uma questão de análise mesmo do mapa. Vamos ver, por fim, a última questão. As periferias ativas integradas aos espaços maiores da mundialização são. Então eu quero dizer o seguinte, dentre aqueles blocos, dentre aqueles países que são considerados periferias, mas estão integrados, eles estão inseridos na questão da mundialização, na questão dos países mais ricos, eles estão integrados com eles, nós podemos destacar o quê? Os países exportadores de petróleo, tá? Esses países estão integrados aí ao espaço de maior mundialização. Os BRICS, que são, né, aquelas economias emergentes que estão mais crescendo, né? E os países emergentes, né, porque eles têm economia que estão crescendo, não tão rápido como os BRICS, mas elas estão crescendo. Por que eu não vou inserir a União Europeia aqui? Porque ela não é periferia, ela já está no espaço de mundialização. As periferias do mundo, né, aqueles países ainda em desenvolvimento que estão buscando se integrar a esses espaços. Por isso que a União Europeia não entra, porque ela já está integrada nesse espaço. Ok? Então, pessoal, agora daqui a pouco eu vou mandar para vocês um outro vídeo falando sobre a página 18 e 19. Tá bom? Até a próxima.